Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que felizes, tranquilos, dedicados na busca da realização do seu sonho. Minha gente, estamos, portanto, hoje dando continuidade ao estudo dos crimes contra o patrimônio. Então, nós já estudamos furto, roubo, inclusive com as alterações novas agora de 2018. Estudamos apropriação indébita, já também vimos extorsão, extorsão mediante sequestro e estelionato. E hoje nós vamos estudar o crime de receptação. Então veja, gente, que em todos esses crimes que nós estudamos, nós sempre trabalhamos com bem jurídico tutelado como sendo patrimônio. Porque, afinal de contas, são crimes que tutelam o patrimônio, são crimes patrimoniais. Então, vejam vocês que, em verdade, para cada um desses crimes, nós temos uma peculiaridade que é trazida em razão da natureza do verbo. Parece idiota, ok? Mas, gente, não é. Isso te ajuda a acertar bastante questão. Como assim, gente? Ora, no roubo e no furto, só para recapitular, a gente estudou o seguinte: estudamos que o verbo ele é subtrair. De modo que, nesses dois crimes patrimoniais, a partir do momento em que eu tomo a coisa para mim, ora, se eu subtraio, é porque eu mesma, na condição de agente, fui lá e subtraí esse bem. Claro, você poderia se perguntar: tá, professora, mas nem nas hipóteses em que é um assalto e eu não quero ceder à atuação criminosa. Ora, em que você não quer ceder, ele vai lá e toma de você. O nosso verbo é subtrair, perfeito. E no assalto em que eu entrego o bem para ele? Veja, em um roubo, por exemplo, quando a vítima ela cede e entrega o bem pretendido pelo autor do crime, ora, isso não é essencial para o crime de roubo. Na verdade, isso daí é um plus que vai auxiliar o assaltante a ter a detenção do bem de forma mais rápida. Mas, veja, ele não precisa de você para que ele tenha o acesso a esse bem. Agora, veja, diferente do roubo e do furto, em que o nosso verbo ele cuida da subtração, nos crimes de extorsão e extorsão mediante sequestro, por outro lado, nós trabalhamos com o verbo do 158, que é extorsão, constranger, com uma finalidade de obter, e na extorsão mediante sequestro, o nosso verbo ele é privar, igualmente com a finalidade de obtenção de vantagem. Vejam vocês, nesses dois crimes, o nosso verbo é constranger e privar, de modo que, nas extorsões, nós vimos que, obrigatoriamente, a vítima ela deve colaborar para que o autor do crime tenha essa vantagem econômica pretendida, para que ele tenha essa vantagem que é trazida no caput do tipo penal incriminador. Perfeito. Por outro lado, no crime de apropriação indébita, veja o nome do nosso verbo, apropriar-se. Ora, se eu me aproprio de algo, é porque eu já estou com a posse ou detenção dessa coisa. E aí, depois que eu já estou nessa posse legítima, eu decido, com um dolo superveniente, manter essa coisa para mim. Então, veja, uns verbos subtrair, roubo, furto, daí a gente vai para extorsão, que é constranger, extorsão mediante sequestro, que é privar com a finalidade de, apropriação indébita, em que o verbo é apropriar-se, e o estelionato, em que o nosso verbo é obter, mediante induzimento em erro, mediante emprego de artifício. Obter o quê? Vantagem econômica. Ora, se eu obtenho algo, é porque alguém me entregou. Só que no estelionato, eu me utilizo de um mecanismo, de um artifício, para te manter em uma situação de erro, em que você voluntariamente vai me entregar o bem. Porque, veja, nosso verbo é obter. Então,
No decorrer de todos esses crimes que a gente acabou de conversar, a gente, portanto, constata que cada verbo do tipo em muito vai nos auxiliar a diferenciar quando é um roubo, quando é uma extorsão, a diferenciar quando é um furto ou quando é uma apropriação indébita. Perfeito? E veja, na nossa aula de hoje, que é o crime de receptação, essa realidade também ela não é diferente, na medida em que nós vamos estar diante de um crime pluriofensivo, porque, aliás, pluriofensivo não, nós vamos ter ali um crime de ação múltipla, o conteúdo variado, porque a receptação ela é permeada de mais de um verbo do tipo, mas veja que dentro da receptação nós sempre vamos trabalhar com um crime antecedente. Por quê? Porque ela só vai existir de forma acessória. A gente vai estudar hoje que o crime de receptação, ele não é um crime em si mesmo. Ele depende de um crime antecedente. Porque, veja, nós temos, por exemplo, um verbo adquirir, sabendo que tal coisa, que esse produto era criminoso. Ora, se eu adquiro algo que eu sei que é proveniente de uma origem criminosa, é porque necessariamente nós tivemos um crime antecedente, ok? Mas veja, para que eu tenha a punição pelo crime de receptação, não é necessário que tenha havido já a elucidação, o processo, a sentença, o início do cumprimento de pena por esse crime antecedente. Por que não? Porque, ora, o próprio artigo 180, no parágrafo 4º, ele traz para nós essa diferença. Então, portanto, a receptação, ela é autônoma e não depende da punição do autor do crime antecedente. Então, não raras vezes, as provas de concurso gostam de tratar o crime de receptação como sendo um crime acessório, na medida em que ele sempre, repita-se, ele sempre vai estar acompanhado de uma infração, de um crime antecedente. Perfeito? E aí veja o parágrafo 4º. A receptação, ela é punível sim, ainda que desconhecido ou isento de pena, o autor do crime de que proveio a coisa. Ok? Então veja aqui, você não precisa se preocupar lá quando for agente investigador da Polícia Judiciária Civil ou da Polícia Federal, que eventualmente o crime antecedente ainda não tenha sido apurado, ainda não tenha sido investigado, a pessoa ainda não tenha sido condenada. Então, exemplo, eu, Laila, comprei um iPhone que no mercado comum custa R$5.000. Eu paguei R$2.000. Então, veja que pela minha profissão, eu tenho um conhecimento razoável de que alguma coisa está errada. Concordam? Então, veja aqui, se investigarem, constatarem que, na verdade, eu adquiri um iPhone que eu sabia ter sido produto de um crime antecedente. Qual crime antecedente? Olha, no nosso exemplo, suponhamos que seja um roubo. Nesse caso, eu estou incursa no crime de receptação. Mas, Laila, quem que roubou esse celular? Não sei. Laila, quem é a vítima desse celular, que é a proprietária? A vítima eu vou saber. Por quê? Porque ela é a dona do iPhone que eu comprei. Então, eu vou conhecer essa vítima que foi roubada. Mas o autor do crime dessa vítima, não é necessário que se saiba quem ele é, não é necessário que ele já tenha sido condenado, nada disso. Basta que se constate que efetivamente, de uma forma ou de outra, houve um crime antecedente, ok? A receptação, ela é autônoma, no sentido de que o processo e o julgamento dela não vai depender desse crime de roubo.
Cada macaco no seu galho, ok? Então, esses são os primeiros detalhes com relação a esse crime patrimonial, ok? E aí, veja que nós temos, portanto, aqui, no artigo 180 caput, a receptação propriamente dita. É uma nomenclatura que a doutrina gosta de atribuir a esse crime. Veja, nós temos vários verbos do tipo, por isso denominado de crime plurinuclear. Plurinuclear. Crime de ação múltipla. Crime de conteúdo variado. Por quê? Ora, adquirir, primeiro verbo, receber, segundo verbo, transportar, segundo verbo, conduzir, quarto verbo do tipo, e ocultar, quinto verbo do tipo. Em proveito próprio ou de terceiro, coisa que sabe ser produto de crime. Veja, não é produto de infração penal. Crime. Ou influir para que terceira pessoa de boa fé a adquira, receba ou oculte. Ok? Então, veja, como assim influir para que terceiro de boa fé a adquira? Ora, muitas vezes, embora eu não incorra nesses verbos, eu possa influenciar para uma pessoa de boa fé comprar. Então, suponhamos que tem lá uma pessoa no camelô que está vendendo celular roubado, perfeito. Eu tenho um acordo com essa pessoa do camelô. Sempre que chega um comprador lá, eu me aproximo, me passo de cliente também, para fazer que a vítima pense que ali é uma barraca, uma banca que faz negócio com coisas lícitas. Então, vamos pegar esse exemplo do iPhone. Tem lá um iPhone novo, ou um Galaxy, sei lá, da última geração, e aí no mercado custa 5 mil, no camelô está 3.500. E aí a vítima, naturalmente, ela vai ficar desconfiada num primeiro momento, em razão dessa diferença de preço que é exorbitante. E aí eu chego lá e falo, nossa, vou querer um sim. Aí eu viro para a vítima e falo, nossa, aqui é muito bom essa banca, há muitos anos eu sou cliente daqui, nunca deu problema, aqui é bom pra caramba. Veja, a vítima, coitada, ela de boa fé, ela vai adquirir esse produto, que é produto de crime. Então, eu, terceira, eu fiz o quê? Terceira, eu influí para que a vítima adquirisse esse celular. Então, eu fui lá e pratiquei. Ora, você vai lucrar alguma coisa com isso? Não na venda desse celular. Eu que fiquei lá conversando com a vítima. Não na venda do celular. Porque quem lucrou com isso foi o dono da banca. Mas veja, eu pratiquei o verbo na modalidade influir. Tudo bem, pessoal? E aí, veja, na receptação própria, a gente trabalha com uma relação entre o autor do crime pressuposto e o receptador que adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta a coisa produto de crime. Então, veja que a receptação própria, ela vai abranger a primeira modalidade, a primeira parte do caput. Como assim? Ora, aqui você tem receptador junto com a vítima. E, por outro lado, essa parte final que nós acabamos de conversar, ela é denominada de receptação imprópria. Porque, afinal de contas, impropriamente, eu não sou a receptadora. Eu não sou a pessoa que adquire e oculta. Veja que, na verdade, aqui eu só vou influenciar para que alguém o faça. Então, veja aqui, quem está acompanhando a aula com Vademecum vai colocar aí que essa parte final, portanto, ela é denominada de receptação imprópria, ok? Então, veja, quais são as variáveis dessa receptação imprópria? Primeira, o autor do crime antecedente, intermediário e terceiro de boa-fé. Nessa receptação, o criminoso não é aquele que adquire a coisa. A vítima lá na barraquinha, coitada, ela foi influenciada, mas aquele que incentiva o terceiro a fazer isso. Então, eu estou em curso na receptação imprópria.
o dono da banca está em curso na receptação própria. Por quê, gente? Porque a gente vai ver que daqui a pouco esse receptador que vai repassar. Então, veja, portanto, as modalidades da receptação imprópria. O autor do crime antecedente intermediário e o terceiro de boa-fé. Nessa receptação, veja, o criminoso não é aquele que adquire a coisa, mas sim aquele que influenciou a vítima a adquirir esse bem. Veja que a vítima em si, nesse meu exemplo do celular, ela não é a receptadora, porque ela está de boa fé. Nesse caso, eu é quem respondo pela receptação. Mas veja, eu que estava ali no lado conversando com ela, eu não adquiri nada, eu não receptei nada, mas eu influí. Por isso, o nome é receptação imprópria. Perfeito? E aí, veja, a outra variável. Se o terceiro ele não tiver de boa fé, então veja, ele responderá por uma receptação própria. Como assim, professora? Ora, eu conversei com a pessoa ali na banca, mas ela não caiu na minha conversa. Ela não estava de boa fé. Então aí veja que nesse caso, eu que sou a intermediadora, que estou conversando, serei partícipe e, veja, a receptadora própria vai ser a pessoa que efetivamente comprou. Então, quando ela está de má fé, nós duas estamos incursas nesse crime. Tudo bem, pessoal? E aí, veja, no caso do próprio furtador influir para que terceiro de boa fé compre a res furtiva, não ocorrerá delito do artigo 180, porquanto essa receptação é considerada pós-fato impunível. Como assim, gente? O que é pós-fato impunível? Significa dizer o seguinte: se eu furtei um celular, naturalmente que eu vou querer obter uma vantagem econômica sobre esse telefone. Então, essa é a regra. Então, é como se fosse uma consequência lógica do furto que esse celular subtraído ou até mesmo roubado, ele fosse repassado para outras pessoas. Então, nós dizemos, o direito penal, ele diz que eu que furtei e que vendi esse celular, eu não posso responder pelo furto e pela modalidade de repassar. Por quê? Porque, afinal de contas, esse meu repasse desse bem nada mais é do que, ora, de um reflexo do furto que aconteceu, tá? Agora veja, tanto na receptação própria quanto na imprópria, o agente ele precisa conhecer a origem criminosa da res, tá? E aí algumas perguntas. Professora, se eu compro algo sem nota, eu estou na receptação? Não, gente, não é sempre que você compra algo sem nota, significa que você está em curso na receptação. Por quê? Ora, se você compra, por exemplo, um bem que já passou por vários donos, de repente é difícil o dono originário ter repassado essa nota, ou se ele repassou essa nota, que essa cadeia de pessoas que compraram esse bem ainda esteja em posse dessa nota vinculada. Então, muitas vezes a gente tem recibos, tá? Então, a ausência de nota na aquisição de um produto, a nota fiscal emitida pelo órgão, emitida pela empresa originária que vendeu o produto, isso por si só não vai caracterizar a receptação, tudo bem? E aí a gente vai ver daqui a pouquinho como é que funciona um aprofundamento desse contorno, tá? E aí, veja, se, por exemplo, eu tenho lá um produto de contravenção penal, exemplo, uma aposta de jogo do bicho. Então, veja, tenho lá uma aposta de jogo do bicho. Jogo do bicho é uma contravenção penal. Então, tem os bicheiros, né, que ainda hoje vendem os negocinhos de aposta lá. Suponhamos que uma pessoa apostou no jogo do bicho. Essa aposta dela foi adquirida. Então, você chegou na pessoa que apostou nesse jogo do bicho e você adquiriu dela essa aposta. Você que comprou essa aposta que já está feita por uma pessoa que sabe jogar no jogo do bicho, então por isso você queria apostar em uma chance de vitória.
Veja, isso é uma contravenção penal. Não é um crime. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para apresentar mais uma isolada da professora Laila, a nossa querida professora Laila, especialista em direito penal, processo penal, e ela gravou com a gente um módulo bem específico, que são os crimes contra o patrimônio, né? Crimes contra o patrimônio, roubo, furto, né, extorsão e assim por diante. Ela bate crime a crime nas suas videoaulas, de crime a crime nesse curso, nessa isolada professora Laila, acesso durante 30 dias aí, e investimento aí, você tem um investimento aí de R$20 aí, e você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana, meus amigos, então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.